Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Estamos de volta pela misericórdia de Deus, tá? Para darmos sequência ao livro de A Carta de Paulo aos Coríntios. Esta feita é o capítulo de número 2. Glória a Deus. Lembrando aos irmãos que estão nos ouvindo pelas rádios, que nós já estamos ao vivo no Facebook Acorda Bênção, no Instagram Acorda Bênção e no YouTube Rádio Acorda Bênção, conforme me comprometi com os irmãos que eu faria esse sistema multistream do programa Acorda Bênção, em nome do Senhor Jesus. E sem perda de tempo, já vamos à palavra de Deus. Eu sempre sugiro que os irmãos leiam o capítulo que nós nos propomos abordar antes dessa minha fala, Os irmãos que acompanham o programa, acompanham a voz do divino, que é o momento da ministração da palavra de Deus, aqui no Acorda a Bênção, ou então ler depois, amém? Ou então ler depois, para se inteirar do que nós temos tratado. Lembrando que a abordagem aqui, ela é bem livre, é bem solta, é bem leve, vírgula, né? Cada lapada que eu recebo, glória a Deus, né? É porque a palavra que bate em você, bate em mim. A palavra que serve para você, serve para mim. Não tem isso não. Ela é a espada de dois gumes, ela vai até a divisão, né, da alma e do espírito. E ela é de dois gumes porque ela corta para um lado e corta para o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso, né? Até porque nós só somos dispenseiros. O mistério é de Deus. O mistério é de Deus, né? Então a abordagem ela se torna bem leve por causa disso, ao mesmo tempo pesada. Não é à toa que a palavra de Deus, não é à toa que ela é martelo que esmiuça a pena, não é à toa que ela é espada de dois gumes. E, enfim, abordagem. Mas quando eu me refiro à leveza, eu me refiro à proposta holística, né, que o Senhor tem nos dado inspiração de ministrar a palavra. Então aqui a gente trata de conteúdo hermenêutico, né, de interpretação, apologético, porque a gente defende a nossa fé, né, a fé em Cristo, a fé bíblica, e sempre tem uma pintada de conteúdo arqueológico, teológico, propriamente dito, mas é muito pragmática, é muito doutrinária. A ideia é de ser vivenciada esta palavra, vivenciada por mim, claro, para que eu salve a minha alma, e vivenciada por você, para que você salve a sua alma. Esse negócio de salvação de alma é muito individual. Você é responsável pela sua, você é responsável pela minha. Na minha condição de pastor, sobre a responsabilidade da sua vida é de lhe ensinar a palavra, de lhe ensinar assim, de lhe orientá-lo da Escritura, pelo que eu tenho recebido do Senhor de entendimento, de luz, de claridade, né, de amplitude pela lupa do Espírito Santo. Mas a responsabilidade da salvação ela é individual. Amém? Não é uma abordagem versículo por versículo, porque já disse em outros momentos, não tenho cacife, né, cabedal, essas expressões antigas da minha mocidade na época, inclusive. Precisava-se muito meio dos pregadores do meu convívio, né? E o tempo também aqui não nos permite tratarmos de versículos por versículos. Por isso que eu sugiro que os irmãos leiam para se inteirar sobre a inspiração de Deus do que nós estaremos abordando. Não temos mais aquele tempo de colocar os irmãos para lerem a Escritura. Lembra quando o programa era até as 3 horas ou até as 4 horas da manhã?
e eu colocava as pessoas para lerem 2, 3 versículos, 5. Nós não dispomos mais desse tempo, faz muito tempo, muitos anos, que nós não dispomos desse tempo, né? Por isso que eu estou já vindo com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, temos refletido, temos recebido e vamos ainda receber de Deus para esta oportunidade. Amém? Capítulo 2 de 1 Coríntios, vamos voltar àquela tecla que a gente falou na abordagem anterior. Espero que você tenha assistido a abordagem anterior, capítulo 1 de 1 Coríntios, quando eu disse aos irmãos que me senti repreendido pelo Senhor para não estar trazendo nem aqui para as abordagens do Acorda a Bênção, nem muito menos para as minhas pregações, conteúdo científico, né? Artigo científico, filosofia humana. E essa repreensão, eu estou me lembrando agora, veja como eu estava dizendo, uma coisa que já recebi e que vou receber do Senhor. Eu me senti repreendido pelo Senhor, quando eu disse a vocês, para a abordagem do capítulo 1 que eu fiz há dias atrás, quando Paulo disse que não ousou falar de sabedoria entre os crentes em Coríntios, né, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aí disse aos irmãos, eu me lembro das palavras que foram essas que eu disse a vocês, me senti repreendido pelo Senhor para não estar trazendo exatamente filosofia secular, não estar trazendo artigo científico, isso não só vai ser exibição, né? Amostração, mostrar que sabe, que conhece, que lê, que estuda. Isso não influi nem contribui com nada para você, para quem me ouve, e muito menos para mim, no que diz respeito à fé e prática. O que serve para nós é a palavra de Deus, para a nossa fé, para a nossa prática, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Porque esta palavra, que se meditarmos nela, de noite, nossa vida será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que as folhas não secam e tudo quanto fizermos prosperará. Vivendo esta palavra que comeremos do melhor da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu só ajustar aqui o equipamento do Facebook, senão eu vou perder essa transmissão. Louvado seja Deus. Esses ajustes que eu tenho que fazer antes do programa começar e no meio do caminho acontece esse percurso aqui. Mas voltando, porque é o conteúdo do Facebook que vai para o YouTube oficial do Acorda a Bênção, né? Lá no YouTube oficial do Acorda a Bênção, você está no Instagram e no YouTube Rádio Acorda a Bênção, o conteúdo vocês estão tendo aqui, mas é esse que vai para o canal oficial do Acorda a Bênção, que é o canal só de palavra. O canal do YouTube Rádio Acorda a Bênção é o canal de interação, vai até as 2 horas da manhã. O Instagram também agora vai até as 2 horas da manhã. Pego tudo, áudio, saudação dos irmãos, ouvintes, tá? Mas no canal Acorda a Bênção é só a palavra, esse momento. Então, e a gente tem observado que nos púlpitos das igrejas, a turma está falando mais de conteúdo científico, filosófico, filosofia de fulano, de Beltrano, de Ciclano, e estão tentando aglutinar a verdade do Evangelho como é diferente. E quem estuda sabe o que eu estou falando, que essa turma toda bebe da verdade de Deus, tanto os que vieram antes de Cristo, como os que vieram depois de Cristo, com as suas teorias, com as suas filosofias, bebem desta palavra, que é uma fonte inesgotável, bebem desta palavra que é cosmológica, né? Alguns até leem para criticar, para contrariar, mas acabam esbarrando na verdade da Escritura e transformam a verdade de Deus
parafraseam, né? Parafraseam a palavra de Deus, né? E colocam suas elaborações mentais, seus pronomes, seus adjetivos, seus substantivos, seus verbos, suas palavras. E aí, quando você é um cristão que lê um livro secular e qualquer, mas antes disso você já leu Bíblia, você diz: isso aqui está na Bíblia. Você diz: isso aqui está na Bíblia. O cara deu uma pincelada aí, pintou, mascarou, mas essa verdade que ele está querendo tratar aqui é bíblica. Esse conteúdo aqui é bíblico. Por isso que Paulo se negou, e ele afirma aqui no capítulo 2, a não tratar de nada secular, e ele fala de sublimidade de palavras, ou de sabedoria, no versículo 1. Ele se refere a isso, sublimidade de palavras, porque são palavras bonitas, são raciocínios inteligentes. Mas não foi com isso que ele foi ter com os coríntios. E nada se propôs saber entre eles, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Porque o mistério está na morte de Jesus Cristo. Como eu disse na abordagem anterior, e eu me lembro pelo Espírito Santo que se Cristo não, eu disse, se Cristo não tivesse morrido na cruz, o bem não funcionaria, o bem não existia, a luz não clareava, para você ter uma ideia. Se Cristo não morresse na cruz, os fármacos não funcionavam, os fitoterápicos não funcionavam, os naturais não funcionavam, tudo que você usa como ingestão terapêutica. O abraço não funcionava, a escuta não funcionava, a atenção não funcionava, porque essas coisas funcionam. Não é? O bem não prevaleceria. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, não tinha perdão de pecado, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha felicidade, não tinha alívio na alma, não tinha nome escrito no livro da vida, não tinha o Espírito Santo dentro de nós, não tinha salvação. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, não tinha perdão de pecados. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, não teria a retirada da culpa. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, o bem não funcionaria. É isso que temos que entender. E foi isso que Paulo se propôs falar em sua pregação. Louvado seja Deus. E ele fala de que as suas palavras não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque Paulo pregando, a gente sabe, haviam coisas acontecendo que fugia a explicação da ciência. O irmão evangelista Marquinhos estava anunciando aqui esta semana de um culto de ações e graças de um cidadão que nós, quando saímos do culto da Praça do ABC, onde fazemos aos domingos, fomos visitá-lo. E esse homem, com câncer, eu não lembro se no cérebro ou se no ouvido ou na altura do pescoço, eu não lembro, mas era nessa região aqui, pescoço, cabeça. E esse homem, fomos visitá-lo e ele aceitou Jesus Cristo. Ele iria ser cirurgiado novamente. E o irmão Marquinhos deu testemunho esta semana que a família se reuniu para um culto de ações e graças, porque Deus operou. Que foi o que vocês fizeram, pastor Amaro. Evangelizamos ele. Eu, irmão Marquinhos, outro irmão que estava lá conosco, não lembro o nome do varão agora. E perguntamos se ele
cria que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele disse que sim. E oramos. E eu pedi para ele repetir as palavras que eu peço normalmente quando oro por uma pessoa que admite Jesus como Senhor e seu Salvador. E as palavras que eu digo são essas. Vocês que me acompanham esses anos todos nas madrugadas já sabem. 23 anos nas madrugadas do Rádio Pernambucano. Ou então nas praças, ou então nos templos. Quando a pessoa vem a Jesus Cristo, por eu ter chamado, eu digo à pessoa, repete essas palavras. Me determino, Senhor, te amar de toda a minha força, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E orei por aquele homem e pedi permissão ele para ungí-lo. Se eu permito lhe ungir, sim. À luz da Bíblia, ungir aquele homem. Pronto. Cada um foi para suas casas. A notícia, o milagre aconteceu. Louvado seja Deus. Quem é que explica isso? O poder de Deus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não haveria coisas desse tipo. Aleluia. Outros testemunhos eu tenho aqui. Deixa eu botar este áudio aqui, que é importante registrar isso nesse momento que eu estou na live. É importante eu registrar isso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu registrar esse depoimento aqui do pastor Alexandre, que dia desses orou comigo na madrugada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu colocar esse testemunho para registrar que se Jesus não tivesse morrido na cruz, coisa desse tipo não teria acontecido. Louvado seja Deus. Coisas desse tipo não acontecem. Não aconteceria se Cristo não tivesse morrido na cruz. Escuta esse depoimento aqui. É importante eu registrar isso hoje aqui. Pastor abençoado, naquela madrugada Aleluia, que nós oramos, aquela madrugada que o pastor pôs eu orando ao vivo, que nós intercedemos pelos enfermos, várias situações. No dia seguinte eu fui na parte da tarde, fui visitar a minha esposa. Quando eu cheguei lá, conversando com ela, ela falou para mim que na madrugada, no quarto do hospital, o céu desceu, pastor. Aleluia. O céu desceu, estava uma unção maravilhosa lá dentro. Ela falou que o quarto ficava claro como se fosse de dia. E foi uma bênção. E lá no quarto que ela está, tem uma filha de uma irmã que estava lá com um problema na mão e a mão dela iria ser amputada. Olha para aí. E os médicos viram, operaram ela não amputou a mão e já recebeu alta e está em casa. E a minha esposa está muito bem, pastor. Aleluia. Oração. Orar, falar com Deus. Isso. O céu desceu naquele quarto, pastor. Glória a Não Deus. só minha esposa falou isso para mim, como mais duas mulheres, mais duas irmãs que estavam lá, justamente com a filha da irmã. É oração, pastor. Aleluia. Que Deus responde. Deus abençoe a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, pastorzão. Glória a Deus. Tem um outro testemunho aqui, que eu quero registrar isso no momento que eu estou na live. Eu até postei no Instagram, Acorda Bênção, e no Facebook, Acorda Bênção, que eu encontrei com o Ricardo, né? Filho da irmã Indonese. Olha o que essa irmã falou. Não vou colocar o vídeo no ar, porque eu teria que fazer uma manobra muito grande aqui. Mas quem quiser ver este vídeo, está no Instagram Acorda Bênção, está no YouTube Acorda Bênção, meu encontro com o Ricardo. Escuta o que a irmã falou. Mãe Indonese. Ouvindo aqui, pastor, os irmãos louvando. Que bênção. Amém. Uma bênção. Estava falando de um louvor que eu tinha colocado no Aqui vídeo. na escuta. Amém, Mãe Acorda Indonese. Bênção. Glória a Deus. Olha o que ela fala. Pastor Amaro Correia, o Senhor tem participação na minha vida, na vida do meu filho, com as suas orações. Amém. Que eu sei que o Senhor
orou muito por mim, Sim. pela minha família. E se hoje encontrou meu filho, eu Foi. estou de posse de vitória. Glória a Deus. Se eu pude ver a sua visão Vi o de vídeo. pastor, como é que ele se encontra, Eu vi ele pessoalmente. como é que eu era desesperada pedindo oração ao Oh, meu Senhor, Deus. por ele estava para enfermidade. Hoje estou de posse de vitória, Aleluia. agradecendo a meu Deus e a oração do Senhor. Amém. E agradeço muito. O Senhor é uma bênção na minha casa. Escuto o Senhor todos os dias. Amém, minha Em querida. nome de Jesus, que o Senhor derrame chuva de bênção na sua vida. Amém. Saúde. Saúde sempre. Aí você pergunta o que foi que Jesus fez, pastor. Olha aqui. Relembrando, Senhor, pastor Amara, Eu pedi para ela me meu lembrar. filho teve síndrome do pânico. Síndrome de pânico. Passou ali naquele hospital Ulisses. Se tratou mais de um ano aqui no CAPS. Aleluia. Veja aqui. E hoje ele está liberto de todas as medicações. Lindo, bonitão. Como Ricardo. se eu pude ver. Verdade. Nós estamos de posse de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Foi muita luta, muito sofrimento. Mas o Senhor, meu Deus, nosso Deus, curou meu filho. Eu creio. Aleluia. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nada disso aconteceria. Esse vídeo, meu encontro com o Ricardo, está no Instagram, Acorda Benção, e está no Facebook, Acorda Benção. Dá lá uma glória para Jesus nos comentários. Dá uma glória para Jesus, só isso que eu te peço. Amém? Então, Paulo, quando ele foi pregar aos coríntios, e não só aos coríntios, mas em qualquer lugar que ele chegava, era Jesus. Era Jesus. Era Jesus. E ele diz no versículo 5, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, se a pregação é expositiva, é da palavra. Uma pessoa disse a mim assim uma vez, pastor Mário, o senhor não sabe pregar. Eu digo, amém. Porque o senhor prega ensinando. Então, o senhor não prega, o senhor ensina. Mas o que eu ensino? Você ensina a palavra de Deus. Então, está resolvido o problema. Porque o pessoal entende que pregar o evangelho, pegar numa cruzada, pegar em culto ao ar livre, é você estar dizendo o que os telejornais dizem. É você estar... Quando eu estou fazendo a abordagem de Apocalipse, eu até posso citar uma informação que eu tenho de incêndio, de enfermidade, de pandemia, de terremoto, mas pregar o evangelho não é estar falando dessas coisas, não. Está pregando o evangelho não é estar trazendo testemunhos de vidas perversas. Tudo bem, Jesus transformou, mas não está falando de quem fulano era no passado, não. Pregar o evangelho não é estar trazendo recortes de jornais. Pregar o evangelho não é estar fazendo um apurado da situação política, econômica, social dos países. Pregar o evangelho não é estar fazendo balanço partidário. Pregar o evangelho não é estar falando de bolsa de valores, não é estar falando de moedas, de quem ascende no poder, descende do poder político. Não, pregar o evangelho é falar de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode até trazer uma informação, uma coisa assim, mas só para exemplar. Não é? Pregar Jesus Cristo, pregar o evangelho, não está trazendo teorias que foram criadas, vírgulas, entre aspas, por homens, que pincelaram, que camuflaram a verdade de Deus que está na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, que você não sabe porque você não lê Bíblia. Se você lê Bíblia, você pegar qualquer livro de filosofia, de história, até de ciência jurídica, você vai ver, isso aí está na Bíblia. Até porque o Código Civil, né, da nossa Constituição tem lá, está registrado aqui, tem conteúdo aqui da época de Moisés. Né? Entende, irmãos?
Então, para que falar do que a turma camuflou aí de verdade de Bíblia, em vez de falar direto de Bíblia? Falar direto de Bíblia, é isso que Deus está querendo de mim, pregador, e de vocês que são pregadores, de vocês pastores, de vocês futuros pregadores. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo no versículo 6, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Até porque as teorias seculares, elas uma desfazendo da outra. Né? Se você for, por exemplo, na psicologia, aí volta, aí, veja só, esse é só como exemplo, preste atenção. Se você vai na psicologia, você vê que tem uma teoria chamada fenomenologia, né? Que trata de uma linha. Aí tem o behaviorismo que trata de outra, tem o existencialismo que trata de outra. Né? Aí tem a psicanálise que trata de outra. Aí tem várias correntes que algumas se coadunam, mas outras se gladiam. É disso que Paulo está falando, que se aniquilam. Inclusive, não só no cenário secular, mas no cenário teológico. Dia desses, um colega que eu conheci recentemente, ele é profissional de outra área, mas ele é estudioso da Escritura, e ele me fez uma pergunta. Pastor Amaro, o senhor crê que a grande tribulação vai acontecer antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento? Porque ele dizendo, eu não vejo nem de um jeito nem de outro. Ele dizendo, eu sou crente que a igreja vai passar pelo arrebatamento. Ele dizendo, irmão. Eu disse, pois bem, meu querido, eu, quando prego a palavra no livro de Apocalipse, eu até digo aos meus irmãos ouvintes e ovelhas, que ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada. E os próprios estudiosos, às vezes da mesma casa publicadora, entende? Às vezes os estudiosos da mesma casa publicadora, uns defendem que será antes, outros defendem que será depois. Porque tudo isso é conjectura. Tem textos bíblicos para uma versão? Tem. Tem outros textos bíblicos para outra versão? Tem. Com qual você vai querer ficar? Com a que tem mais versículo? É quantidade de versículo que afere a verdade? Não. Fato é que Jesus vem e que a grande tribulação vai acontecer. Se vai ser nessa ordem, eu espero que sim. Pastor Mário, o senhor é crente e o senhor crê como? Eu ainda sou da escola que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu não vou conseguir convencer a você se crer diferente, ao contrário. E ninguém vai convencer, porque você crê naquilo que você quer crer, por conta dessa liberdade que o assunto permite. Eu quero que você entenda isso. E ninguém pode criticar quem crê diferente. Agora, uma coisa é crer, a outra é viver. Eu procuro viver como se Jesus viesse agora. E você? Aí se você quer viver como se Jesus viesse depois, é o problema seu. Entende? Porque quem acredita que Jesus vem depois da grande tribulação, não está esperando Jesus agora. Está vivendo. Porque o que vai acontecer na grande tribulação, a gente está vendo nas abordagens que eu estou fazendo aí da abertura dos selos e do toque das trombetas, que não vai ser coisa boa, fácil, não. E se a igreja estiver na terra nessa época, misericórdia. Não é? Mas a misericórdia, assim, aos milhões. E aí, se você esperar para ver isso, que vai acontecer, para depois Jesus vir arrebatar a igreja, aí, meu irmão, minha irmã, você está esperando Jesus para agora. Foi o que eu disse a ele. Espere Jesus para agora. Ele disse, não, eu estou esperando Jesus agora. Então pronto. Então, esquece esse assunto. Assim, de achar que vai ser depois. Não, presta atenção. Entende, irmão? Porque isso aí é ciência. Essa Apocalipse é a Bíblia. Escatologia é uma ciência da teologia.
É uma ciência da teologia. Então tem aparecido muitos mestres aí em escatologia, já tem até título honorífico de PhD em divindade. Ah, danado, o cara é especialista em Deus. Peraí, mano. Aí eu me lembro de Paulo dizendo que quem conheceu, verso 16, a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Vou falar disso aqui. Mas entendeu? O título honorífico de PhD em divindade. É o cara que penetrou lá em Deus e trouxe Deus para os outros mortais. Mas não existe. Isso não existe. Né? Bota PhD em teologia e qualquer outra coisa aí. Mas em Deus, em divindade. Passar amanhã, como diz a história. Né? Então, são ciências. E Paulo diz, eu não me ocupei em estar falando isso não, porque isso não resolve. Isso não resolve. Né? Ele continua dizendo, mas falamos, verso 7, a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Está escrito. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas é o Espírito, observe, está com letra maiúscula, é o Espírito que é o próprio Deus. Deus é Espírito. Hã? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tem que entender que esse Espírito de Deus é a mesma pessoa, não são elementos diferentes, não são entidades diferentes, não são personalidades diferentes, é o próprio Deus. É Deus se comunicando a nós em espírito, porque o verbo já não estava mais entre nós. O verbo é Jesus, que se fez carne. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, o Espírito que estava em Cristo. A gente conhece como o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da glória, Paráclito divino, Consolador amado. Espírito Santo, que é Deus santificando a gente. Mas não são três pessoas distintas, é uma pessoa só. Deus é único. Deus é único. A nossa fé, ela é monoteísta. Cremos em um só Deus, não cremos em dois, não cremos em três, só cremos em um Deus. E este Deus se manifestou de diversas maneiras. No Velho Testamento ele tinha vários nomes, mas não eram vários deuses. Jeová Sabaote, Jireh, Rafá, Tzidiqueno, Miskadinsky, Elohim, Elion. Era o mesmo Deus, cada nome indicando um manifesto, uma operação. Aí vem, no Novo Testamento, Jesus. Quem é Jesus? É o nome do Deus em carne conosco, o Emanuel. A missão de Jesus, o Emanuel, Deus em carne conosco, Jesus, Salvador. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus fazendo que eu e você nos afastemos do pecado pela abstinência e quando pecamos, recorramos à cruz, consciente dos pecados, e peçamos perdão a Deus para sermos perdoados pelo sacrifício de seu Filho Jesus. Então, essa ação de Deus em nós, nos afastando do pecado e nos levando à cruz para pedirmos perdão, é Deus agindo, e aí essa manifestação de Deus recebe o nome de Espírito Santo em nós.
Entende? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui. Sim, você não entende porque você precisa ler a Escritura. Comparar coisas espirituais com as espirituais, diz o versículo 13. Você não pode comparar a Bíblia com o jornal do dia. Você não pode comparar a Bíblia com um livro secular. Você não pode comparar a Bíblia com outra literatura. Tem que comparar a Bíblia com a própria Bíblia. Inclusive é o lema da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas o lema da hermenêutica já bebeu do que diz o versículo 13, que as coisas espirituais têm que ser comparadas com as coisas espirituais. É Bíblia com Bíblia. É Bíblia com Bíblia. É Novo Testamento com Velho Testamento, Velho Testamento com Novo Testamento, Novo Testamento com Novo Testamento, Velho Testamento com Velho Testamento. Não pode comparar a Bíblia com outra coisa. O homem natural, e era um dos pecados terríveis na igreja de Corinto, a carnalidade. Entre tantos os problemas que tinha em Coríntios, nós temos a prática da carnalidade, da rebeldia, da imoralidade, da iniquidade. Né? Eles agiam como pessoas recém-convertidas, inexperientes. Né? Eu estou pegando essa nota, inclusive, da Bíblia Revista e Corrigida, edição 1995, uma fala dos redatores na página 1738, quem tem essa Bíblia de Estudo Pentecostal. Ok? Pronto. Que aponta, que pontua, achei interessante, por isso que eu estou trazendo essa nota, aponta a carnalidade dos crentes em Coríntios, a inveja, as contendas, a imoralidade dentro da igreja, o não levar a sério a palavra de Deus, nem os ministros do Senhor, irmãos movendo ação judicial contra irmãos por razões triviais, vivendo em imoralidade sexual. Os crentes em Coríntios estavam uma parte muito carnais. E a carnalidade, ela desvia a gente da pureza e da sinceridade na devoção. E aí Paulo chega a dizer a eles que por conta de estarem carnais, e há uma palavra forte aqui nessa página 1738 da Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu achei muito forte e é necessário eu traduzir aqui para vocês em português, em áudio, né? Uma fala muito forte, eu achei muito forte essa fala, como eu disse, a administração é leve, mas bate com força, né? Que apresenta aqui, achei interessante, as duas classes de pessoas, o homem e mulher espiritual, né? O homem e mulher espiritual e o homem e a mulher natural. E quando eles se referem aqui ao natural, fala dos editores da Bíblia de Estudo Pentecostal. Denotam pessoa irregenerada, governada por seus próprios instintos naturais, e aí tem as referências. Tal pessoa não tem o Espírito Santo, é muito forte isso, está sob o domínio de Satanás, é escravo da carne e suas paixões, pertence ao mundo, está em harmonia com ele, rejeita as coisas do Espírito Santo, né? A pessoa natural não consegue compreender a Deus, nem os seus caminhos, pelo contrário, depende do raciocínio ou emoções humanas. Muito forte, eles apresentam aqui as referências. Quem quiser anotar, eu vou dizer. 2 Pedro, capítulo 2, versos 12. 2 Pedro 2, verso 12, você lê depois. Romanos, anota ele depois.
Romanos 8, verso 9, Atos 26, 18, Efésios 5, 2, verso 3, Efésios 2, verso 3, Tiago 4 e 4, e Tiago 2, verso 14. Aí ele agora fala do homem espiritual. Denota a pessoa regenerada, que tem o Espírito Santo. Essa pessoa tem mentalidade espiritual, conhece os pensamentos de Deus, vive pelo Espírito de Deus. Tal pessoa crê em Jesus Cristo, esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nele habita e resiste aos desejos sensuais e ao domínio do pecado. Cabe citar as referências também que eles apresentam. Anote aí na ordem. 1 de Coríntios 2, versos 11 ao 13. Romanos, capítulo 8, versos 4 ao 17. Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 26. E Romanos 8, versos 13 e 14. O que o pastor Amaro fez? Eu li o parágrafo 1º e 2º da página 1738 da Bíblia, Estudo Pentecostal, Palavra dos Redatores, que eu achei interessante. E estou trazendo para cá. Porque é o que eles definiram, né? E a gente tem o entendimento mostrado, citada a palavra, do homem natural, que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucuras, e não podem, agora eu estou lendo 1 de Coríntios 2, verso 14. Loucuras porque elas se discernem espiritualmente. Você nunca vai entender a Bíblia com a mentalidade humana. Não é a moralidade humana, não é a ética humana que vai fazer você entender a Escritura Sagrada, irmão. Não são os conselhos do mundo, o senso comum, não é o achismo das pessoas, não é esse padrão de moralidade que a religião quer também mumificar, engessar as pessoas. Não vai entender. Não vai entender quando o pastor Amaro diz à luz da Escritura Sagrada, por causa da religião, não vai entender. Quando eu digo para você, cristão, nascido em Jesus Cristo, que não há nada que que justifique você não cear. A religião diz, comer e beber dignamente é comer e beber em pecado. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que comer e beber indignamente é não discernir o corpo do Senhor. Então você está na igreja, está fraco, está pecando, está errando. Ah, pastor, não vou cear não. Por quê? Você deve cear sim. Porque a ceia, ela é preventiva e é remediadora. Porque você só vai deixar o pecado, a carne, o vício, a fraqueza que você está praticando, se você se encher de Jesus Cristo. Agora só vai entender isso quem estiver pelo Espírito. Porque se estiver na carne, não vai entender. Quem está na carne diz, não come, irmão. E não comendo, você se afasta de Jesus. Não bebendo, você do vinho da ceia e o pão da ceia. Você se afasta de Jesus. E aí você não vai ter força para vencer a carne, o mundo, Satanás. Não vai ter. Não vai ter. Louvado seja o nome do Senhor. Por aí a palavra. Aleluia. É por aí a palavra. Amém? Ah, pastor, mas como é que o senhor sabe disso? O senhor é mais espiritual que os outros pastores? Não, não sou mais espiritual que pastor nenhum. Ao contrário. De repente sou mais pecador do que todos que você já conhece aí. Mas no momento de espiritualidade, na comunhão com o Senhor, eu consegui discernir bem tudo isso. Aleluia. Porque na espiritualidade nós temos a mente de Cristo.
na espiritualidade bíblica, na espiritualidade da comunhão com Deus, na espiritualidade da santificação, da busca e da manifestação do dom. Eu não gostaria de dizer isso, mas vou dizer que fiquei muito feliz com uma palavra que um pastor, colega meu, Roberto, há muitos anos que eu não ouvia. Visitei a igreja dele dia desses e ele me fez um elogio que eu só atribuí a honra e a glória para Jesus, por isso que eu vou dizer aqui. Ele olhou para mim e disse: eu considero que no pastor Amaro existe o dom de mestre. Isso foram colocações dele. Porque ele fala, em palavras do pastor Roberto, de forma que a gente consegue entender coisas que a gente lendo não consegue enxergar direito. Algumas palavras assim que ele falou. Então a honra e a glória é para Jesus Cristo. Mas ele também tem esse dom. Todos nós, a gente viu na abordagem do capítulo 1 de Coríntios, que o dom não é dado, se manifesta em nós, porque todos nós temos o Espírito Santo. Agora, se eu defendo os interesses de Deus, Deus me dá porção para que eu fale dele. Por eu defender os interesses de Deus, é que ele me dá a condição de eu estar aqui, ao longo desses anos todos. Isso é outro mistério. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.